De volta com o segundo bloco da nossa entrevista com o professor doutor Gustavo Seferian sobre desmilitarização da polícia, questão social e Estado penal e política de segurança pública no Brasil. Gustavo, por que o modelo de polícia militar que temos é incompatível com a democracia? Bem, professor Lemuel, eu posso abordar esse tema a partir de duas frentes, pelo menos, né? A primeira, não só do lugar no mundo que me coloco, enquanto cidadão e trabalhador, em perceber que uma força de repressão de Estado de natureza militarizada, ela não só acaba por se estruturar e voltar à sua afirmação a uma lógica de enfrentamento ao inimigo interno, reconhecendo esse inimigo interno enquanto aquele sujeito que se organiza, percebe o seu lugar no mundo, busca justiça social, enfrenta o que são as agruras postas nessa ordem sistêmica, e que esse, né, reconhecido enquanto inimigo da ordem, deve ser eliminado, deve ser constrangido, ele deve ser efetivamente guerreado, né? Então, posso notar que essa instituição ela tem, por si só, pelas suas marcas estruturantes, né, uma veia que ela antidemocrática. Isso eu acho que se harmoniza também com o que há pouco vínhamos falando, e que remete à origem das polícias militares no nosso país. É claro que, se a gente for pensar em uma arqueologia das polícias militares, a gente vai ver as suas origens ainda mais distantes do que o período ditatorial e empresarial militar instituído no 1º de abril de 64, né? Mas que isso vem a se colocar de uma forma generalizada, como política de Estado, fomentada em todos os entes da federação a partir desse momento, e que tinha essa funcionalidade efetivamente de repressão e de afirmação de um regime de caráter autoritário, né? Então, isso sinaliza sintomaticamente essa intencionalidade também de construir uma política de segurança pública que tenha esse cariz, que ele é antidemocrático por essência. Eu quero também abordar isso por uma outra frente, né? Percebendo quanto que a polícia militar profundamente atentatória aos próprios direitos de exercício cidadãos dos trabalhadores da polícia militar. E aqui eu acho que é um tema que a mim é bastante caro também, de perceber que os trabalhadores e trabalhadoras que se ativam nas polícias militares, eles devem ser reconhecidos enquanto trabalhadores. Muito embora sejam ideologicamente bombardeados, passem por lavagens cerebrais nas academias de polícia, isso em todas as entradas, bem, tanto ali para a entrada de praças quanto para a entrada de oficiais, em graus de sofisticação, variabilidade dos mais diversos, mas que isso é bastante comum de forma geral. Esses sujeitos, eles são primeiro, né, apartados do que é o seu lugar social, do seu lugar de classe, do seu lugar de afirmação nos territórios em que nasceram, em que vivem, e se colocam em um lugar diferido. Em segundo lugar, né, eles têm a si toda uma série de direitos que são interditados objetivamente pelo que é a sujeição a riscos inerente a essa marca estruturante do exercício da atividade policial, né, que os coloca enquanto soldados numa guerra, né, e colocá-los enquanto soldados numa guerra é sujeitá-los a riscos tremendamente, né, e o sofrimento que policiais militares passam, de modo geral, no exercício dos seus afazeres, na construção das suas atividades cotidianas de trabalho, eles devem ser objeto da nossa sensibilidade e reconhecimento, né? Muitos são os policiais que morrem em serviço, que adoecem por conta do receio de ter qualquer espécie de represália, ou de saber se vão poder voltar no fim do expediente para poder se restabelecer com seus familiares. E para além disso, né, para além dessas questões que elas são de ordem subjetiva, um pouco mais voláteis na nossa percepção, tem também as questões que são de ordem política, né? Os policiais militares, por exemplo, eles são interditados ao seu exercício de direitos sindicais.
Os trabalhadores da Polícia Militar, assim como outros membros das Forças Armadas, né, outros sujeitos militarizados no exercício das suas atividades profissionais, não podem se organizar politicamente, exercer o direito de greve, entre outras tantas liberdades civis democráticas que deveriam, ao menos, ser gozadas, né, em potência por todas e todos nós, né? Essa vedação, inclusive a criminalização do exercício desses direitos políticos, a meu ver, elementares, mostra também o cariz extremamente antidemocrático que a Polícia Militar guarda. Você já entrou aí na pergunta que eu ia fazer agora, mas eu queria que você esclarecesse um pouco mais. Assim, como é que você analisa os mecanismos de treinamento e, posteriormente, as condições de trabalho desse segmento da classe trabalhadora? Você deu uma entrada um pouquinho aí, mas Sim. esclareça um pouco mais como essa coisa do treinamento a sua ação como profissional, suas condições de trabalho dessa classe trabalhadora. Como você mesmo disse, os policiais militares também são trabalhadores e trabalhadoras. Muito bom, professor Lemuel. Eu acho que esse é um tema, de fato, dos mais espinhosos e que, no âmbito da esquerda, sobretudo, traz mais tensões e contradições, né? Reconhecer esses profissionais que são servidores e servidoras também, né? A gente hoje aqui vivendo uma batalha forte contra a PEC 32, né? Tem que reconhecer que esses trabalhadores e trabalhadoras são também servidores e servidoras do Estado, que são trabalhadores e trabalhadoras que precisam empenhar suas energias para ter o seu sustento de vida, mas que, claro, cumprem ali um papel que ele é dos menos interessantes para a organização de uma sociedade mais justa e democrática, que é o da repressão social, que é o da perpetuação de toda uma série de marcas estruturantes no Estado brasileiro, como já mencionei, a do genocídio é uma das suas mais evidentes, mas que tem que ser reconhecidos assim, tem que ser objeto da nossa atenção, da nossa solidariedade na medida do possível, ainda que isso não se externe no seu exercício prático, decorre, por certo, do que são também os processos postos nas academias e previamente as academias de formação de praças e oficiais das polícias militares, né? Digo isso porque muito antes do sujeito ingressar na corporação, já se tem toda uma construção de ideário acerca do papel da polícia e o quanto que a polícia cumpre um papel social que ele é relevante, não só na repressão, mas no assassinato, na contenção dos bandidos, dos párias sociais. Isso constitui, né, toda uma percepção geral daqueles que ambicionam seguir essa carreira, porque são muitas as pessoas que se dedicam a vida para poder ingressar nas polícias, né? Eu mesmo já tive contato pessoal com muitas pessoas que ansiavam isso. Sou professor do curso de Direito, muita gente entra no curso de Direito querendo se envolver com as forças de repressão, né? Então, é de se notar que todo um imaginário que envolve o que é ser policial é constituído em um senso comum, em uma percepção geral da população acerca dessa função. Isso, claro, se agrava, se acentua no que é esse processo de formação dos agentes de repressão, que, bem, ele é bastante plural, posso dizer, né? Diferido quando a gente compara as polícias federais com as polícias estaduais, de forma ainda mais tímida, se exerce em corporações de natureza proto-militarizadas, como são as guardas civis municipais em diversos municípios do país, em que a formação quase não existe, né? E ela só é colocada dentro de uma atuada persecutória e de constituição de
reprodutiva de preconceitos sociais radicalizados, mas que, em específico, lidando com as polícias militares dos estados e o que é a sua formação, é de se ter em conta que ainda hoje, né, existe uma destinação bastante tímida na formação desses profissionais a aspectos que eles são fundamentais na lida do que é uma política de segurança pública cidadã, né, voltada à defesa e efetivação de direitos humanos, não por e tão somente a salvaguarda da propriedade privada, voltada à não realização de práticas de natureza opressora, genocida e de outras tantas tonalidades, como elas são constituintes no que é o exercício da ponta de lança das forças de repressão do Estado. Vou contar aqui um episódio que ele era da minha época de advocacia e que remete um pouco o que é essa torção na formação das forças de repressão do Estado, né? Eu era advogado à época do CEB, né, os sindicatos bancários do Estado de São Paulo, de Osasco, de São Paulo e Osasco região, e em um piquete de greve, isso já tem mais de década, né, com toda certeza, por volta de uma década, né, na rua Líbero Badaró, no centro de São Paulo, os trabalhadores do Banco do Brasil ali impedindo o ingresso de outros trabalhadores que não vinham aderir à greve no prédio em que eles estavam lotados, foram surpreendidos por uma viatura da polícia. E eu fui lá para conversar com o sargento que estava na ocorrência, e o sargento ele veio com uma submetralhadora pendurada no peito, né, conversar não só comigo, mas também com os bancários e bancárias, mencionando que o Pacto de San José da Costa Rica dizia do direito de ir e vir de todo cidadão e que aqueles trabalhadores que queriam ingressar na unidade do Banco do Brasil poderiam assim fazê-lo. E aí eu questionei a esse trabalhador, eu falei assim, meu amigo, você não tem condição de falar de direitos humanos ou Pacto de San José da Costa Rica comigo com uma submetralhadora no peito. A gente está aqui, né, conversando num piquete pacífico, numa construção que ela de disputa política mesmo, de convencimento dos companheiros e companheiras ali da categoria para aderir à greve, e esse tipo de postura, né, ela traz constrangimentos, né, e ela o sujeito não deve ter feito de forma proposital, ele deve ter feito de forma desapercebida, a mostrar que talvez até um lustro, né, no que é essa prática posta de no exercício de violações a direitos humanos, a qual as polícias invariavelmente acabam por praticar, né, por falta de treinamento e por reprodução de elementos de ordem estrutural, acaba não sendo redutível ao que é uma tímida formação protocolar, um lustro na área de direitos humanos, né? A gente teve a oportunidade aqui em Belo Horizonte, por exemplo, junto a um mandato parlamentar na Câmara Municipal, de fazer um levantamento do que são os tempos de formação, né? E um comparativo entre os tempos de formação na área de direitos humanos e de tiro, né? O sujeito ele tem ali mais de 15 vezes mais horas de tiro do que de direitos humanos, para a gente ter ideia do que é também essa deformação que acaba, em alguma medida, constituindo as práticas dos agentes de repressão no nosso país, né? E isso aprofunda todos aqueles elementos que eu mencionei aqui, voltados a esses trabalhadores a se inscreverem numa guerra, né? A não cumprir um papel que ele é efetivamente de fomento comunitário e cidadão de uma política pública de segurança, qual deveria ser num caráter transicional, em que a gente ainda precisa ou precisaria, né, de corpos armados destacados, né? Experiências outras do passado mostraram que isso é desnecessário, despiciendo, exemplo do que foi, sobretudo, a experiência da Comuna de Paris, que esse ano fez 150 anos, né? E que mostra que uma outra segurança é sempre possível e que passa justamente pelo que é a dissolução dessa marca da divisão social do trabalho que destaca agentes para repressão e não para a construção de uma política de segurança comunitária. Esse exemplo que você deu aí desse diálogo foi interessante, né? Diálogo movido a submetralhadora, né?
O mesmo direito que você tem, eu tenho, só que eu estou com a submetralhadora aqui. E Exatamente. eu não quero de jeito nenhum que você se assuste, né? Gustavo, você falou aí esse exemplo, esse episódio em que você fez parte, e isso liga um pouco a essa próxima pergunta. Uma eventual ordem de liberdade para o policial matar suspeitos. Quais os efeitos dessa liberdade ou dessa licença para matar pode ter para a corporação e para a sociedade em geral? Bem, professor Lemuel, essa é uma grande questão que despontou no nosso país, sobretudo no início do desgoverno Jair Bolsonaro, haja vista que ele ansiava implementar essa licença para matar das forças de repressão, ou seja, né, uma excludente ilicitude nos casos em que agentes de repressão acabavam por balear e assassinar pessoas no exercício da sua atividade profissional, né? A justificativa seria que isso é inerente à sua atividade profissional, né? E daí a gente já volta a esse elemento, que ele é uma torção completa e estruturante do que é a política de repressão do Estado, que considera o papel, infelizmente, o papel das e dos policiais como sendo soldados numa guerra, né? A segunda das questões vem do que é uma crença, né, própria de um populismo penal, no sentido de que ter uma polícia que mata é uma polícia que ela é eficiente, quando na verdade a gente sabe que uma polícia que mata é uma polícia que não exerce efetivamente o que é uma política de segurança, mas sim aprofunda, sobretudo com o traço daqueles que são os assassinados no nosso país, as marcas de um genocídio ancestral, né, que há muito, sobretudo, alcança a população negra no nosso país e que tem, né, no extermínio, uma das suas manifestações mais evidentes e cruéis. A gente nota pelo que são, né, as mortes praticadas por policiais no nosso país, quem são essas pessoas que morrem, que invariavelmente são jovens, negros, o quanto que são essas pessoas que com a permissividade já existente, né, para as forças policiais agirem ao seu bel prazer, que são poucos os casos em que há ali alguma espécie de reprimenda no seio da corporação ou por órgãos do Poder Judiciário, né, do sistema de justiça, a conter esse tipo de práticas, a necessidade de que esse tipo de autorização, de permissivo, não seja conferido, né? E o quanto que isso traz de prejuízo ao conjunto da sociedade. Se com essa permissividade já hoje existente, né, a gente já tem que se deparar com situações quais são as das dezenas de balas perdidas que alcançam jovens, crianças, pessoas dentro das suas residências, transeuntes nos seus lugares de vivenda e trabalho, entre outros tantos casos, para além das circunstâncias que elas são absurdas, a exemplo do recente caso que inclusive foi um dos emblemáticos que levou a esse abandono da agenda política, ou pelo menos a uma tensão a essa agenda posta para a política de segurança, que não era só do Bolsonaro, bem seja dito, né? Ela foi, mais do que qualquer outra coisa, costurada pelo Sérgio Moro, à época ministro da Segurança e da Justiça no nosso país, né? De Justiça e Segurança Pública, e que foi o assassinato, né, com mais de 80 tiros de um músico por agentes de repressão do Estado, não policiais militares, né, membros do Exército, que diante de uma suposta suspeita, né, vieram a balear o seu automóvel e levar a uma situação dessa aberrante, que não só, volto a dizer, pronuncia também as marcas do genocídio no nosso país, como pelo menos fez vir à tona, né, toda uma série de críticas ao que seria esse aumento de permissividade do uso de armas de fogo pelas forças de repressão. De fato, o interesse da sociedade não é nenhum, seria só o recrudescimento dessas práticas já existentes, o resultado direto do que viria a ser essa licença para matar.
felizmente não acabou por prosperar. É claro que isso daí é algo que pode ser ali requentado, pode ser retomado das catacumbas, né, no seio de projetos de lei, mudanças nos nossos instrumentos normativos no país, mas que por hora, pelo menos, a gente não tem que lidar com essa infeliz perspectiva. Estamos encerrando o nosso segundo bloco da entrevista com o professor doutor Gustavo Seferian. Em instantes, o nosso terceiro e último bloco.